Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo gravando mais um vídeo para vocês e o assunto de hoje é o chefe e o líder. Vocês viram no vídeo anterior que o líder é a pessoa que exerce uma influência interpessoal sobre as outras pessoas e com isso ele consegue atingir objetivos organizacionais. Bacana? Então vamos ver a diferença entre quem é chefe e quem é líder. Bacana? Lembrando a vocês que o material que eu estou usando aqui foi elaborado pela professora Lidiane. Bacana, então, meus agradecimentos à professora Lidiane, reconhecendo o esforço dela e a gentileza dela em ajudar a elaborar esse material. Beleza? Então vamos lá. O chefe e o líder. Chefes que não são líderes e líderes que não são chefes. Os chefes que são líderes ficam aqui no meio. Então, aqui no meio nós temos os chefes que são líderes também, né? E os líderes que não são chefes e os chefes que não são líderes. E aí, o que significa isso, pessoal? O que isso representa para nós? Vamos ver. O que é a chefia? O chefe é aquele sujeito que manda os outros fazer alguma coisa, que é arrastado pelos outros. E o líder é aquele que puxa os outros para frente. Então, existe uma diferença. Vocês estão vendo por essa figura que o líder vai na frente e lidera, e o chefe só manda fazer. Ele manda os outros, ele só quer mandar. O chefe manda, o chefe diz eu, o chefe diz vá, o chefe procura um culpado quando alguma coisa não dá certo, o chefe fiscaliza, o chefe desmoraliza. O líder não, o líder orienta, o líder fala nós, o líder fala vamos, o líder acompanha, o líder confia na equipe dele e assume a responsabilidade. Se vocês querem um bom exemplo de liderança e de chefia, assistam o finalzinho das partidas de futebol, quando o treinador vai dar uma entrevista. Observem quando o treinador dá uma entrevista e começa a xingar os jogadores quando o time dele perde. Quando o time dele perde, o chefe ele diz assim: os culpados são os jogadores. E pior, quando ele fala o nome dos jogadores que têm culpa na derrota. Bacana? O líder não. O líder diz: olha, a responsabilidade pela derrota é minha. Vocês entenderam a diferença? O chefe, quando o time perde, ele fala: eles são os culpados. E o líder não. O responsável sou eu, porque o líder ele não procura culpados. Ele sempre assume a responsabilidade pelas atividades dos seus liderados. Então ele não vai procurar alguém para botar a culpa. Então, em caso de fracasso, o que o líder faz? O líder fala eu assumo a responsabilidade em caso de fracasso. Em caso de fracasso, o que o chefe fala? Eles, a culpa é deles, a responsabilidade é deles. Perceberam a diferença? E em caso de sucesso, o que o chefe fala em caso de sucesso? Eu. Tá vendo? O chefe diz eu. O líder não, em caso de sucesso, o líder diz: graças à minha equipe que nós vencemos. A minha equipe é muito boa, a minha equipe é muito forte. Nós vamos vencer. Nós vencemos. Bacana, pessoal? Entendido essa diferença direitinho entre esses dois estilos? Então vamos ao quinto slide desse vídeo de hoje. O chefe manda dar ordens aos subordinados, exerce controles, responde aos questionamentos, estabelece limites, assegura a disciplina, realiza a avaliação de desempenho dos funcionários. O líder ele atua mais como facilitador das ações da organização, ele trabalha com base em mudanças, antecipa-se aos questionamentos das pessoas e as incentiva.
e ele potencializa competências individuais no trabalho, estimula a criatividade e negociações e resultados para os membros da organização. Então, essas são diferenças de comportamento muito importantes que vocês podem observar nas pessoas e observar como é o estilo, se é chefe ou se é líder. Bacana, pessoal? Então, vamos ao último slide do nosso vídeo de hoje. O líder conduz, inspira, motiva, tem respeito da equipe, divide as responsabilidades. Os subordinados são vistos como equipe, como time, valoriza as habilidades das pessoas, divide as responsabilidades e colhe o sucesso junto com as pessoas. Ele é típico da organização informal. E o chefe é temido, não respeitado. A tendência de comandar, impor ordem, ser autoritário, centralizador, incentiva ou motiva muito pouco. Os colaboradores são subordinados e devem seguir suas ordens, e ele é típico da organização formal. E aí eu lembrei de um professor meu da graduação, que eu fiz lá nos anos 60, nos anos 80, quando a maioria de vocês nem sequer tinha nascido, né? Lá naquela época, meus professores falavam o seguinte: seja respeitado, ou amado ou temido. Perceberam a diferença? Então, o líder tem que ser respeitado. Se as pessoas não gostam dele, que tenham medo dele. Mas aí, se as pessoas têm medo da pessoa, é porque ele virou um chefe. Se as pessoas gostam dele, é porque ele é um líder. Mas o respeito é fundamental. Bacana, pessoal? Então era isso que eu tinha para tratar nesse segundo vídeo sobre liderança. Quero deixar um grande abraço a todos vocês e espero encontrá-los em breve. Tá bom, gente? Tchau para vocês, felicidades.